Para quem acredita que a fé deve ser exercida com um abandono do raciocínio e da lógica, para quem acredita que a fé ela é um certo amontoado de emoções e que não há pensamento claro, para quem acredita nisso, as Escrituras oferecem um ensino bem interessante. Nós veremos hoje a história do único homem que deixou Jesus Cristo impressionado. E ele fez isso mediante o uso do raciocínio e da lógica dentro do exercício da sua fé. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos estudando o Evangelho de Lucas, agora vamos adentrar no capítulo 7. No capítulo 6 nós vimos Jesus Cristo num lugar plano, dando o seu ensino aos seus discípulos e à multidão. Diversos ensinos ali foram dados, e então, concluindo aquelas palavras, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade importante já na época de Jesus, hoje uma pequena cidade no norte de Israel, perto do Mar da Galileia, uma cidade que foi praticamente a base do ministério terreno de Jesus Cristo. E essa cidade lá no norte congregava pessoas de diversos interesses, porque haviam ali entrepostos comerciais, havia rota para comércio também, comércio internacional, era uma área importante para pesca, então era uma área com muita gente, com muitos interesses e uma área com muito conteúdo também, conteúdo histórico. Então, nesse momento que a gente está lendo a história, sendo Cafarnaum uma cidade tão relevante, ali havia também uma guarnição romana. Vamos lembrar que nesse ponto da história humana, quando Jesus Cristo veio à Terra, Roma dominava o mundo conhecido. Roma dominava boa parte da Europa, dominava o Oriente Médio, e Israel também estava sob a servidão romana. E assim então, aquela grande cidade na Itália, que governava o mundo, mantinha tropas lá, na terra de Israel. E havia um centurião em Cafarnaum. Centurião é um nome que originalmente designava chefe de uma centúria, que era um grupo de uma centena de soldados. Mas ao longo do tempo e ao longo da história romana, esse número não era exato, ele foi variando. Como, por exemplo, o número de uma legião, que podia variar de 4.000 até 6.000 soldados, conforme a legião. Então, centurião era alguém importante, era um oficial romano, mas não era alguém como um general que comandasse uma grande guarnição, que comandasse uma legião, por exemplo. Era alguém poderoso, mas dentro de um certo limite, e isso também era refletido no limite financeiro dessa pessoa. Não era uma pessoa riquíssima, não era um grande dignatário de muitas posses. Era alguém com uma remuneração razoável para sua época, mas nada que pudesse ser considerado realmente como um rico homem romano. E isso é importante para a gente entender o contexto dessa passagem. Então, o capítulo 7 começa dizendo, Jesus concluiu o seu discurso, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, que esse centurião tinha em altíssima estima, estava para morrer. Só essa frase já começa a nos mostrar que esse centurião era alguém diferente. Porque servo era escravo, e ainda que a escravidão romana não fosse nada parecida com a escravidão, por exemplo, que se teve no Brasil, no período colonial, escravo sempre foi escravo. Escravo sempre foi considerado o quê? Propriedade, coisa, e não gente. Então o fato do centurião ter um escravo em alta estima já demonstra nessa pessoa algo de diferente. E esse homem, esse escravo, estava a ponto de morrer, então a doença era séria. E o centurião ouviu falar sobre Jesus Cristo. E então ele enviou a Jesus alguns dos anciãos dos judeus, alguns dos idosos, dos velhos, para suplicar que Jesus fosse curar o seu servo. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma cultura que ancião era alguém tido em alta estima. Não era como a nossa cultura, que infelizmente despreza o idoso. Culturas ancestrais e culturas de alto valor, de inteligência, sempre prezaram a sabedoria dos mais velhos, e os mais velhos sempre ocuparam posições de honra. Então o fato dos anciãos daquela comunidade servirem de emissários para um romano diz muita coisa. Os romanos eram inimigos de Israel, estavam lá dominando e oprimindo aquela terra. No entanto, um certo centurião tem um relacionamento tal com a comunidade que os anciãos, os de mais alta posição, de mais alta honra na comunidade judaica, vão até Jesus Cristo em nome desse centurião
para suplicar pela vida de um escravo desse centurião. Isso tudo é muito atípico, é muito incomum. Demonstra alguém, esse centurião, realmente com um caráter diferenciado. E eles chegaram diante de Jesus para fazer o pedido e suplicavam a Jesus com as seguintes palavras. Diziam, ele é digno que lhe concedas isso. Veja que não eram anciãos que estavam ali porque estavam com medo do centurião. Eles realmente consideravam que aquele homem era um homem digno de receber um favor de Jesus Cristo. E diziam mais, ele ama o nosso povo. E aqui está o diferencial dele. Ele tinha amor pelo povo de Israel. Ele estava ali numa posição como um servidor público de Roma, mas ele amava aquele povo. Aquele povo que estava ali rodeando ele era o alvo do amor desse centurião. E esse amor se traduzia em ações concretas, como todo amor deve ser. Ele construiu uma sinagoga para nós. Para um centurião dispor de recursos financeiros para construir um edifício onde os homens de Israel pudessem se reunir, olha, ele juntou tudo o que ele tinha praticamente. Não eram homens ricos, os centuriões, para poder dispor disso facilmente. Foi um sacrifício para ele, certamente. E é curioso porque ele construiu um edifício para os judeus, para que os judeus pudessem então se reunir para orar, para ler a Torá, interpretar, para discutir as coisas. E ele mesmo não podia entrar naquele edifício, porque ele não era um cidadão judeu. Ele não era da comunidade de Israel. Então veja o amor que esse homem tinha por essas pessoas a ponto de dispor dos seus recursos financeiros para construir algo para eles. Enquanto Roma vinha, destruía, tomava, usurpava, esse romano faz o contrário. Ele vai e serve ao povo de Israel e ele tem um escravo que ele tem em alta estima e ele pede ajuda porque a vida desse escravo está em perigo por causa de uma doença. Isso demonstra realmente um homem com um caráter diferenciado. E aí, então, Jesus foi com eles, atendeu o pedido dos anciãos e se dirigiu na direção lá, né, de onde ficava a casa desse homem. Quando ele já estava assim, a uma certa distância, não estava pertinho ainda, mas estava na direção, o centurião enviou alguns amigos dele para falar com Jesus. Vejam que ele pediu pelo servo e de repente ele descobre que Jesus está vindo. E olhem o recado que ele manda para Jesus e olhem o nível de interpretação e raciocínio desse homem a respeito das coisas naturais. Ele fala, não te incomodes, Senhor meu. Peraí, Senhor meu? Como assim? Para mim, para você, chamar Jesus de Senhor meu é natural. Para um romano, Senhor era o imperador. Ele está chamando um judeu de Senhor meu, alguém do povo que Roma dominava. Esse homem tem conhecimento das Escrituras e mais, está demonstrando claramente que ele entendeu quem é Jesus. Diferente de muita gente da época, tanto romanos quanto outros estrangeiros, até mesmo judeus, esse homem entendeu que Jesus Cristo era o Salvador do mundo que deveria vir e que tinha vindo. Ele entendeu isso e ele demonstra claramente pelas palavras que ele envia a Jesus. Não te incomode, Senhor meu, porque não me considero digno de entrares debaixo do meu teto. Isso realmente não era a palavra de um dominador, era a palavra de alguém que se sentia extremamente agraciado com algo que era acima da sua dignidade, que era a presença do Messias em sua casa. Ele falou, não te incomodes, meu Senhor, eu não sou digno que venhas até minha casa, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto. Por isso, eu não me julguei digno de ir ter contigo. Veja que ele mandou anciãos do povo de Israel, ele mandou amigos dele, ele falou, eu não sou digno de falar contigo. Ele se percebia como alguém indigno de estar na presença do Messias. Mas fale palavra, e meu servo será curado. E agora ele vai explicar para Jesus, por meio dos seus amigos, por que ele tinha tal entendimento a respeito da natureza das coisas que bastava Jesus dizer uma palavra e o servo ficaria curado. Por quê? Eu sou o homem que estou sob autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Então ele fala, eu entendo a ordem das coisas. Eu tenho gente que manda em mim e eu tenho gente em quem eu mando. Se eu digo a esse vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E a meu servo faz isso e ele faz.
Então ele está dizendo para Jesus, eu entendo como é que funcionam as coisas. Tu tens autoridade. Tu é que mandas. Tu não precisa vir aqui fazer alguma coisa. Basta que tu diga uma palavra e as coisas vão acontecer. Porque a autoridade é exercida por quem tem autoridade. Então ele está raciocinando e explicando de maneira muito clara por que ele entendeu que Jesus pode fazer aquilo que ele pede e é desnecessário que Jesus ocupe o mesmo espaço físico que ele, já que ele não é digno de estar na presença de Jesus. Ao escutar essas coisas, Jesus admirou-se. É o único homem nas Escrituras que deixa Jesus admirado. E ele se virou, e tinha uma multidão seguindo ele, e ele falou, olha, eu digo a vocês que nem mesmo na casa de Israel eu encontrei uma fé como estas. E veja que Jesus estava rodeado pelos seus discípulos, ele conhecia João Batista, ele teve contato com outras pessoas de fé dentro de Israel. E ele virou para a multidão e falou, nem na casa de Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. E vejam que a fé desse centurião, ela era uma crença lógica, ela era extremamente racional, era baseada em princípios da natureza, princípios da hierarquia, entendimento de como as coisas funcionam. Claro que havia uma extrema crença em Jesus Cristo, mas uma lógica muito clara que ele demonstrou por meio de palavras, dizendo, eu sei como as coisas funcionam e eu sei que tu tens autoridade. Basta que tu digas uma palavra, aí onde tu estás, e as coisas vão acontecer, onde quer que seja. E isso impressiona Jesus Cristo. Então, ao voltarem para casa, os que foram enviados acharam curado o que havia estado enfermo. E, de fato, aconteceu assim como aquele centurião imaginava que aconteceria, ou melhor, como ele tinha certeza que aconteceria. E a expressão de fé dele foi recompensada com a cura do servo. Veja que quadro completo que Lucas nos demonstra aqui no começo do capítulo 7. Nós temos Jesus Cristo colocado dentro de Israel. Vamos lembrar que Israel é o nome de Jacó, né? E ele é o ancestral desse povo e que dá o nome a esse povo até os dias de hoje, né? O moderno Estado de Israel, que está no Oriente Médio, ele é colocado na mesma terra onde Israel, o Jacó, peregrinou há centenas e centenas de anos, há milhares de anos, na verdade. E em Israel foi montado a partir da semente de Abraão, o patriarca. Então vem Abraão, depois Isaac, depois Jacó. E Abraão foi chamado por Deus para que de Abraão viesse, então, o Messias. Veja que todo o grupo, a nação de Israel, é montado para nesse grupo ser entregue o Messias. Para formar uma cultura, para que essa cultura recebesse o Filho de Deus e para que o povo dessa cultura se tornasse, então, como de fato se tornou, a primeira igreja e os primeiros evangelistas. No entanto, é um estrangeiro, é um romano que, colocado dentro dessa cultura por força do seu trabalho, ele era um militar e lá estava colocado, ele procura conhecer, absorve conteúdo dessa cultura, absorve conhecimento das escrituras sagradas, crê, se volta para servir essa comunidade e ele entende que desse povo virá o Messias e quando chega o Messias, ele não só o identifica como aquele prometido nas Escrituras, como ele age de acordo com quem entende a extensão do que significa ser o Messias, que não é simplesmente alguém diferenciado, mas é aquele que tem autoridade, e tem poder e todo o poder, e que basta que ele diga uma palavra e a palavra dele se cumpre em qualquer lugar. E isso deixa Jesus Cristo admirado. Perceba a clareza de raciocínio desse homem e a importância de conhecer as Escrituras. Tudo isso que ele estava exercendo decorria da onde? Das Escrituras Sagradas, do entendimento daquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento e que na época era o que tinha-se como completo das Escrituras, porque o Novo Testamento foi escrito logo depois disso. Então perceba a importância para a fé do raciocínio claro e um raciocínio fundamentado onde? No conhecimento das Escrituras Sagradas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!